Sétimo, boa tarde. Vamos começar o nosso mêsinho de agosto. Já recebi o plano para todo mês. Com certeza nesse mês de agosto ele vai ser dessa forma. Mas mesmo assim temos que agradecer a Deus por estarmos aqui na luta, não é isso? Então vamos lá. Hoje, 4 de agosto, nós vamos ter duas aulas. A primeira e a terceira. E esse vídeo eu já vou explicar como responder as atividades das duas aulas. Primeiro eu vou fazer uma revisão aqui da multiplicação de números inteiros. Quando se fala dos números inteiros, trata-se dos números positivos e dos negativos. Positivo são aqueles que têm um sinal de mais e negativo são aqueles que têm um sinal de menos. Ok? Então vamos lá. Na multiplicação será sempre representado por um pontinho. Então multiplica os números e faz aquele jogo de sinal. Ó, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4 são 24. Então aqui vai ser o quê? 24. Agora que sinal eu coloco? Vamos lá. Menos com menos dá mais. E mais com mais dá mais 24. B. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 9, 54. Fazendo jogo de sinal. Menos. Mais com menos dá menos. Com menos dá mais 54. Você multiplica os números e faz o jogo de sinal. Na divisão, divide os números e também faz o jogo de sinal. 60 dividido para 10 dá 6, menos com menos, mais 6. 60 dividido para 10 dá 6, aí mais com menos, menos 6. Você divide os números e depois faz jogo de sinal. O jogo de sinal é assim, dois sinais iguais dá mais e dois diferentes dá menos. Então pronto, ó. Aqui eu tenho dois menos, ó. Um menos aqui, com o menos aqui eu coloco o quê? Mais. E o mais. Aqui eu tenho mais e o menos, o mais e o menos, ó. O mais e o menos eu coloco o quê? Menos. Aí vocês vão, para hoje, a atividade é potência com números inteiros. Números inteiros são potências com números positivos e negativos. É o que eu acabei de mostrar aqui, a multiplicação com números positivos e negativos. Então a potência é assim, ó. Se eu tenho o menos 1 é a base e o 4 é o expoente. Eu vou repetir o menos 1 quantas vezes? 4 vezes. Uma vez 1, uma vez. Nunca vou sair do 1. Aí, qual é o sinal que eu vou colocar? É muito fácil. Se o expoente for positivo, vai ser sempre mais. Ó. Que vai ser. E o expoente negativo vai ser sempre menos. Ó. Que é positivo vai ser mais. Aqui é negativo vai ser menos. Então, a base 1 elevada a qualquer expoente, você vai sempre olhar para o expoente. Ó. Base negativa, expoente par, a potência é positiva. Base negativa, expoente ímpar, a potência é negativa. Expoente par, positivo. Expoente ímpar, negativo. Ó, par, positivo. E ímpar, negativo. Sempre que você tiver uma base negativa com expoente par, a base negativa com expoente par, a potência é positiva. Sempre que você tiver uma base negativa com expoente ímpar, a potência é negativa. Então você vai repetir aqui o menos 1 5 vezes. Então vai ser menos 1. Então, para a aula de hoje, vocês vão responder as questões 1 e 2 da página 66 e 1 e 2 da página 68. Para a segunda aula, nós vamos ver as propriedades da potência, certo? Então, o que acontece? Quais são as propriedades da potência? São 4 as propriedades da potência. 4 propriedades. A primeira tem um sinalzinho de vezes. A primeira propriedade é que tem um sinalzinho de vezes. Produto de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. 3 mais 5, 8. Está respondido. Professor, e se a base vir diferente? Ora, se a questão é potência, produto de potência de mesma base, é claro que as bases vão vir sempre iguais.
Aí fica, repete a base 5 e soma os expoentes. Como é que eu sei qual é a primeira propriedade? É quando vir um pontinho multiplicando, é a primeira. Como é que responde? Repete a base e soma os expoentes. Segunda propriedade, como é que eu sei? É a que vem dois pontinhos dividindo. Como é que responde? Repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 2, 3. E para finalizar aqui, ó, temos a terceira propriedade. É bem fácil. A terceira propriedade, ela aparece com 2 ou 3 ou 4 expoentes. E como é que se resolve? Também repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. E a quarta propriedade é a última e a mais difícil. Mas dá para você assimilar, você para, dá aquela estudada e assimila para diferenciar uma propriedade da outra. Então, como é que faz a quarta propriedade? Você tem uma multiplicação de base diferente, é apenas um expoente. O que acontece? Esse expoente serve para a base 6, serve para a base 5 e serve para a base 3. Tanto pode ser na multiplicação, como pode ser na divisão. Se for dividindo, serve para a base 6, serve para a base 4, aliás, para a base 5 e serve para a base 3. Agora tem um detalhe. Aqui também pode aparecer uns expoentes também. Pode. Aí como é que faz? Ora, se esse expoente serve para o 6, então eu vou ter dois expoentes. Quando eu tenho dois expoentes, eu vou repetir a base e multiplicar os dois expoentes. Então, para finalizar, como fica? Primeira propriedade é a multiplicação. Resolve como? Repete a base e soma os expoentes. A segunda propriedade é uma divisão. Como é que resolve? Também repete a base e diminui. Na multiplicação soma os expoentes, na divisão diminui os expoentes. Na terceira propriedade, você vai identificar muito fácil. Você vai ter 2 ou 3 expoentes, que também repete a base e multiplica os expoentes. E na quarta propriedade, você tem uma multiplicação ou uma divisão, com 2, 3 ou 4 bases diferentes e apenas um expoente. Esse expoentezinho aqui serve para todas as bases. Caso uma base dessa já tenha um expoente, o que se faz? O 6 tem um expoente 2 aqui e tem o expoente 4 aqui, ó. 2 expoentes. Quando tem 2 expoentes, repete a base e multiplica os expoentes. Então, vocês vão responder a atividade da página 68, questões 4 e 5, que é exatamente trabalhar as propriedades da potência e também a potência. Eu tenho aqui, ó, menos 5, 3 elevado a 4. Eu vou repetir o menos 3 quantas vezes? 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ó, base negativa, expoente par, que vai ser positivo. Então, o expoente diz sempre quantas vezes você vai repetir a base. E para finalizar, um outro detalhe. Se eu tenho menos 10 elevado a 0, toda base elevada a 0, a resposta é 1. Qualquer base com expoente 0, quanto é a resposta? 1. 1000 elevado a 0, 1. 100 elevado a 0, 1. Agora, 1 elevado a qualquer expoente é 1. 1 elevado a 100, 1. 1 elevado a 10, 1. Agora tem que ver o sinal no detalhes aqui. Ó. Menos 1 elevado a qualquer expoente, se o expoente for par, é positivo. Se o expoente for ímpar, é negativo. Para hoje é só. E tenham todos uma boa tarefa. E qualquer dúvida, gente, pergunte. Eu prefiro que vocês perguntem do que vocês ficar sem saber, com dúvida e sem perguntar. Por quê? Esse é o meu trabalho, eu quero ajudar todos vocês. Mas preciso que vocês participem e perguntem também. Quando vocês tiverem dúvida, mande a atividade do PV e deixe lá a sua dúvida, que eu garanto responder a todos. Até hoje respondi a todos com muita dedicação e muito zelo e muito esforço, pensando no bem-estar de cada um de vocês. Tenham todos uma boa tarefa e uma boa tarde.